Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste canal, para o mês de janeiro de 2023. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mês de janeiro, nós vamos rezar a ladainha do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo, porque o mês de janeiro é dedicado ao Santíssimo Nome do Senhor Jesus. E o tema da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês é dedicado aos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Então vamos dar início, rezando aqui a ladainha, para iniciarmos os trabalhos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso relógio, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus.
Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-voar, nós os suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar uma salve rainha, colocando o Brasil, o povo brasileiro, todos os políticos, governadores, prefeitos, deputados, federais, estaduais, vereadores, né? Todos os cargos de pessoas de cargos comissionados, toda a população brasileira, no coração da Imaculada, dizendo, orando uma salve rainha, na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e colocando nessa salve rainha as intenções do Papa Francisco e em memória pela alma do Papa Emérito Bento XVI. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 26 de janeiro de 2023, ano A, quinta-feira, hoje novamente a cor litúrgica será branca, porque nós vamos fazer memória de São Timóteo e São Tito, bispos, tá? Deixa eu só pegar aqui meu livrinho. Não, acho que é melhor falar do aplicativo da Canção Nova. Santos Timóteo e Tito eram bispos e ambos colaboradores do apóstolo do Gentio, São Paulo. São Timóteo, bispo de Éfeso. E depois, cadê? Páscoa. São Tito, bispo de Creta, que é uma ilha, tá? Existe até hoje. Foi bispo em Creta.
Carta de São Paulo aos Santos. Então, de acordo com a tradição, São Paulo escreveu 2 cartas, a Timóteo e uma a Tito. As cartas do Novo Testamento revelam ensinamentos para a formação dos pastores e dos fiéis da igreja. Certo? Então, ontem foi a conversão de São Paulo. E hoje, né, seus colaboradores também são lembrados. Muito bem, gente. Para esta quinta-feira, vamos direto para a primeira leitura. Depois vou ler alguns parágrafos, né? Acho que só 2 parágrafos do Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, que eu estou partilhando, né? Eu comprei o livro eu não estou conseguindo ler, então eu vou aproveitar e partilhar com vocês, né? Não é o certo, porque diz que tem que ler ele de parágrafo a parágrafo, e realmente esse livro, ele é que nem o livro do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Tem que ler devagar, preferencialmente com um caderninho na mão, ou um bloquinho de texto para escrever no seu smartphone, o iPhone, né? Para você que é mais digitalizado aí. Eu já sou analógico, né? Analógica. Preciso de um material pegável, assim, tangível, tal, e sair escrevendo, certo? Mas eu queria, para não deixar passar batido esse ano, começar a fazer breves leituras dos livros que eu tenho. Eu vou fechar essa leitura. Vou ter que fechar, porque não adianta, gente. Eu não vou conseguir ler tudo. Não é também objetivo nesse período, até porque é para estar tendo um propósito para o mês aí de janeiro. Eu iria pegar alguns textos do Monsenhor Jonas Abib, fiz, né? Eu fiz. E também do Papa Bento XVI. Por outro lado, eu acho importante que vocês pesquisem. Por quê? Olha, gente, eu vou ser bem franca em falar para vocês. Essa nova geração tá meio complicado para virar pesquisador, viu? Por quê? Primeiro que lê e não entende. Segundo, não sabe escrever. E o terceiro, não sabe pesquisar. Porque mesmo no mundo digital, a gente precisa pesquisar. Não tendo acesso ao material físico, livro de algum santo, de algum tratado, mas existem caminhos que você pode estar lendo, ao invés de ficar só absorvendo coisa do Instagram, YouTube, TikTok, por aí, né? E eu sou daquelas, assim, tem a Bíblia? Você pode ter o aplicativo da Canção Nova ou qualquer aplicativo de Bíblia, desde que seja católica, que a tradução seja boa. Tá? Existe um aplicativo do catolicismo da Igreja Católica, da capa amarela também, você pode baixar. Inclusive, é uma inspiração que foi dada por uma pessoa, pelo padre Duarte de Souza Lara. Tinha um menino, acho que em Fortaleza, um rapaz que era da área de informática, e falou, como é que eu posso ajudar na evangelização? O que eu posso estar fazendo para ajudar? Aí o padre perguntou, mas qual que é a profissão, o que você sabe fazer? Não, eu sei fazer linguagem de programação e tal. Por que você não faz aplicativo que leve o catecismo para a Igreja Católica? E tem mesmo, se você procurar lá na loja do Google Play, do iPhone Store lá, do Apple Store, iPhone Store, Apple Store, você vai encontrar. Coloca lá Catecismo da Igreja Católica. Tá certo? É inspirado no Padre Duarte que deu a bola, né? Cantou a bola. Então não existe, como direi, desculpas de que você não tem acesso, você não tem dinheiro. Aliás, esse negócio de não ter dinheiro, eu acho engraçado o povo que vai comprar. Isso aí é o vídeo do Padre Sardinha. Tem um padre que eu gostaria de deixar indicado aqui para você acompanhar. É Padre Sardinha mesmo. Acho que é PE_Sardinha. Ele é lá do Rio de Janeiro, se não me engano. Ele faz vários vídeos de Reels muito bons, assim. É meio blogueiro, sabe? Mas é muito bem feitinho. E ele colocou um vídeo que é bem isso. Você vai pagar um ingresso de qualquer show, você tá soltando a grana lá para ver o cara. Agora, você vai para qualquer coisa para ajudar a igreja, nossa, vintão tá caro. R$45 para ajudar no almoço lá, tipo, tem um almoço festivo para encerrar a reforma da igreja, é muito caro. Porque aqui também, eu acompanho outras paróquias de outras cidades. Tem um lá em São Paulo,
é que eles fazem panetone gourmet, né? Quando é dezembro. E é caro o panetone, eu já vi lá o preço. Ele é mais caro, mais caro até que um balduco da vida e tal. Só que é trufado, né? De chocolate. Eu não posso pedir, né? Vai mandar por correio, né? Não dá. Mas às vezes eu penso, será que o povo paga o preço? Ah, deve pagar, né? Deve pagar. Aqui, às vezes tem também alguns eventos. Ah, o retiro custa às vezes R$ 30. Retiro de 30 dias. Pô, gente, mas R$ 30 já paga o almoço, o lanche e todo o espaço lá. Tem que lembrar da energia elétrica, a água que você usa para lavar a mão, vai no banheiro e tal, né? Isso ninguém pensa, né? Ou então, para ajudar a igreja, eles fazem um almoço lá, um frango assado, como é que é? Churrascão. Tá, vamos colocar assim, almoço bom, churrasco de igreja, arroz, farofa e maionese, sai por... Qual que é a média? Uns cinquentão aí, uns 45, cinquentão por aqui, porque a carne tá cara. Aí o povo reclama. E o que que é? É pra encerrar as obras lá, pagar a reforma da igreja, né? Que às vezes a igreja precisa de reforma, meu Deus. Ou uma ampliação lá da igreja. Aí o povo chia. Sabe? Eu já fui de show. Eu já fui de show. E eu vou dizer uma vez, me arrependo até hoje. Porque depois me deu confusão aquele negócio. Ó, deixa eu ver quando é que foi. Mas eu vou contar. Eu vou revelar minha fraqueza. Eu achei caro naquela vez. Para conseguir uma posição melhor para ver eu não vou nem citar nomes, mas eu fui para um show de artistas brasileiros. Nem era estrangeiro, porque se fosse estrangeiro, tudo bem, né? Porque os caras carcam a faca mesmo. Foi de um artista brasileiro, deixa eu ver qual que foi a época. Eu não lembro se foi 2011 ou 2012. Eu acho que foi entre esses... já tem uns 11 anos essa parada. Eu paguei no ingresso quase R$ 600. Naquela época, que já é caro, né? Você paga R$ 600 para ficar quase de frente pro cidadão lá. Aquilo doeu no bolso. Depois daquilo eu tive uma... Ainda bem, né? Caiu a ficha, nunca mais fui naquele povo. Fui no outro, que era mais em conta. Menos de 150 eu fui para ver um outro artista, mas esse valeu a pena, né? Foi muito bem pago. Mas também eu não vou mais. Foi um propósito que eu fiz para Deus. Porque se eu tenho uma vontade de ir nessas coisas, aí eu tenho que reverter para fazer caridade. Mas pede punição mesmo. Porque não vale a pena, gente. Aquele dinheiro pode estar sendo revertido já para caridade e para uma parte minha. De repente, comprar um livro que eu preciso, que eu quero tanto, né? Pelo menos o livro eu tenho aqui fisicamente, eu olho, aliso, falo para vocês, né? Tem uma palhinha, nem que seja a conta-gotas, tipo Novalgina, Nenê, né? Antifebril, certo? Mas, veja, tem gente que fica fazendo fila para ver até uns artistas que eu nem ouvi falar. E se descabela, e às vezes é gente que é do mundo LGBT também, ou esses cantores sertanejos que o cara já tá rico, não sabe nem onde enfiar tanto dinheiro, e o povo vai lá, se mata, defende uma pessoa que não defende elas. Artista brasileiro não tá nem aí pra fã brasileiro, viu? Artista lá dos Estados Unidos é educado. Às vezes você vai dar um high lá pra um artista norte-americano, o cara devolve o teu high, sabe? Lá no Twitter, que eu já vi, eles têm uma educação melhor. Aqui não, aqui eles se acham o maior que Jesus Cristo. Desculpa falar, mas a verdade é essa. Não dão bola. Ai, povinho. Já despreza de cara. Né? Quando os seguranças não maltratam os fãs, joga o fã lá, vai invadir o palco, o cara joga assim. Teve um caso de um rapaz... Foi ver o filho do Leonardo lá, o cara invadiu um palco alto. O que o segurança fez? Pegou o piazão lá e jogou de volta pra plateia. O cara quebrou uma costela, gente. E alguém se pronunciou? Ninguém. Aí ele falou, eu aprendi, eu nunca mais vou fazer isso. Porque é no calor do momento. Eu não julgo esses fãs, porque eu já tive meu momento de, né, faniquete. E de faniquito. E... eu não sei, é um movimento meio ruim isso, sabe?
as pessoas são humilhadas, não percebem que estão sendo humilhadas, estão sendo retiradas o seu dinheiro, né? Estão dando dinheiro para esse artista, que às vezes nem é tão educado, tem talento, mas não tem caráter, né? Não é uma pessoa que você deveria estar seguindo, certo? Com raras exceções, é lógico, né? Tem algumas exceções aí. Mesmo sendo ator global e tal, canta, tudo, mas são pessoas, assim, de bom caráter, boas pessoas mesmo. Mas as pessoas, sei lá, querem chegar, querem tocar na pessoa e estão fazendo uma idolatria sem perceber, inconsciente mesmo. Mas eu não julgo e peço que não julguem, porque é um momento que às vezes a pessoa não viveu direito, né? E existem ondas, mas a gente precisa trabalhar melhor essas coisas, certo? Beleza? Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Às vezes você deixa de comprar um catecismo da Igreja Católica, que deve estar hoje R$ 70. Ai, mas tá muito caro. Só que aí você vai no show do Gustavo Lima, paga lá 300, R$ 500. E aí? Entendeu? Você paga. Mas quer dizer que o catecismo da Igreja Católica, uma Bíblia lá da Ave Maria, letra grande, tu deixa de comprar porque você acha caro? Não, teu parâmetro não tá certo. Desculpa, meu irmão, minha irmã, tem que falar na real. Então, quais artistas, aquilo que o Frei Gilson fala mesmo. Vocês ficam seguindo gente aí, uns atores, umas celebridades, nada a ver, uma moral super duvidosa. Vocês têm que fazer uma limpa aí no Instagram, no Facebook de vocês, né? Tá certo ele. Até porque Frei Gilson, vou dizer, ele tem moral pra falar, né? Porque ele sempre faz o terço às 4 da manhã, sexta-feira. Pensa num homem que reza, né? Aí você vai olhar, é jovem, né? Que bom, ele tá a caminho da santidade, tem que rezar por ele, né? Porque não aconteça nada. Porque às vezes acontecem os escândalos, né? Que o capeta, ele faz a pessoa cair na parte fraca. Se não é pela vaidade, é pelo lado sexual mesmo. Por isso que a gente ouve umas coisas feias, assim, na igreja, né? Católica. Mas temos que rezar. É um ministério extremamente atacado, à base da bomba atômica do capeta, né? Então, gente, antes de vir falar que o livro da Igreja Católica é caro, sim, hoje em dia está caro devido a vários fatores aí que envolveram a pandemia. Depois da pandemia tá tudo caro, comida, livro, roupa, tá tudo caro. Então, pondera bastante que você vai comprar, usa só aquilo, para de colecionar sapato, batom, maquiagem, mulherada, e as piazada, para de ficar aí também comprando joguinho, comprando voucher, aqueles válida. Eu não entendi o que era aqueles cartãozinho do Google Play, não sei o que, sabe? Mas hoje eu entendo, tem de jogo aquilo também. Então, a gente precisa estar tomando muitos cuidados, mas ao mesmo tempo avaliando, né? Olha, gente, tem que sempre fazer aquela pergunta que dói. Isso aqui, tá, eu tenho que comprar entre um show lá de um artista qualquer, do Wesley Safadão, e 2 Bíblias. 2, porque são 2 traduções diferentes. Para estudo. O que vale mais? Existe uma lógica aí. Para Deus seria mais lógico você comprar 2 Bíblias, né? Ou uma Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, certo? Ou aqueles livros do professor Felipe Aquino, um ótimo investimento, né? Qualquer editora católica aí tá valendo. Mesmo as que falam mal do Papa, inclusive. Não vou citar nomes, né? Mas tá valendo, tá? Eles estão editando livros bons aí. Não posso falar porque tem um pessoal aí que até edita uns livros bacanas. Eu não falo mais dessas edições porque eles falam mal do bispo aqui, do nosso arcebispo de Curitiba. Sabe? Isso não é um bom testemunho. Porque o que seria um bom testemunho? Vamos rezar por este bispo que fez isso e aquilo. Nós não concordamos com essas atitudes. Mas não falar mal. Isso é denegrir a imagem da pessoa, mesmo que, gente, é o bispo, o arcebispo, não dá para você ficar falando mal, né? Então reze pelo ministério dele, certo? Eu nem sei se a base deles aqui em Curitiba, esse pessoal, né? Mas tem um pessoal que fala e eu parei de seguir porque começou a falar mal, mesmo, tá? Já perdeu a razão, entendeu? Não adianta. Pode até estar certo, mas perdeu a razão. Não dá para seguir esse tipo de gente. Ou pessoas que dizem que são católicas
e lasco o lenho na dignidade do Papa Francisco. Ele não é ser católico. Não é. É católico a favor do anticristo. Está fazendo o trabalho do demônio, do inimigo de Deus, né? De quem não quer que Jesus Cristo venha de novo na sua segunda vinda. Pronto, falei. Certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos para a leitura, né? Vamos deixar o pitaco para depois. A primeira leitura de hoje é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Existe uma segunda opção de segunda leitura, que é Carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos e, no tempo marcado, manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 95 ou 96, com o refrão: Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passais de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo, né? Dia 22, que foi Mateus 4, versículos 12 a 23, em que Jesus está percorrendo o mar da Galileia e ele está chamando os anunciadores do evangelho, seus representantes diretos, beleza? E interessante observarmos, caríssimos irmãos e irmãs, que nas leituras do evangelho dessa semana, além de Jesus estar montando a sua equipe de seus representantes
né? Porque são representantes em nome de Jesus, né? Estão expulsando demônios, curando doentes, anunciando a palavra, estão pousando, desejando a paz de Deus, a paz de Cristo. Ele está dando orientações para estes discípulos e apóstolos, né? No caso aqui ele está dizendo, não é? Quando chegarem na casa, se a casa não te receber, né? Se o dono da casa não receber a paz esteja nessa casa, a paz vai, se a pessoa receber, a paz vai estar repousando naquela casa. Mas se ela não quiser receber, esta paz voltará para vocês, né? Não permaneça muito, não fique pulando de casa em casa, fique numa mesma casa para anunciar o evangelho melhor, para fazer um vínculo, né? Ó como Jesus é bom. Deus, em sua Santíssima Trindade, que representou aqui na Terra pela Sagrada Família, não é só Jesus está vindo, o reino de Deus está próximo. Não, até aí anunciar, beleza, mas aí fica num lugar só para criar vínculo. Jesus quer conhecer, porque a partir daquela família, que aquela família vai ser transmissora da Boa Nova também. Pelo menos eu penso assim, posso estar errada, enganada, não sei. Mas por que essa questão? Por que não poderia ser eu fico aqui, depois eu fico ali, já que é para anunciar a Boa Nova a todos? Por que tem que permanecer? Não fiquem pulando de casa em casa, como o que tiver naquela casa. Se Jesus não fala fazer um vínculo, né? E nessa quinta-feira, por falar em vínculo, o que nós temos durante a semana? Então, cada dia da semana é um momento dentro da Igreja Católica. O que é o momento na quinta-feira? Adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Então, já foi visitar Jesus na capela? Ah, eu não posso, é longe. Não, tudo bem, mas dentro da sua casa você ficou, sabe, emitiu saudade para Jesus aí nas suas orações, na sua casa, nos seus afazeres. Senhor Jesus, eu queria tanto te visitar, mas eu moro tão longe de uma paróquia. Ai, hoje justamente eu ia, mas aconteceu de choveu, o ônibus quebrou, ai, vai ter visita em casa. Então entrega seu coração nessa hora, né? Vê uma estampa do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. Tem adoração online, sabia? Mas quem faz não, aqui no Brasil é o Padre Manzotti. Acho que tem lá no site do Santuário de Guadalupe, de Curitiba. Tem uma câmera que fica de frente, fica olhando, né? Ele está fixado na Capela do Santíssimo, em tempo real. Porque isso é comum lá fora, na Polônia, nos Estados Unidos. E dá para ver que é real, porque dá para ver a sombra dos carros passando, pessoas passando. Sabe? Então não é motivo de não fazer adoração, nem que seja 2 minutinhos. Não é o certo, né? Mas, olha, gente, eu não sou daquelas que vai recriminar você. Quem sou eu para impedir de Jesus chegar na sua frente? Na sua casa, na sua vida. Né, pô, eu sou miserável, mas eu não posso ser egoísta nessa parte, entendeu? Eu não vou ficar colocando fardos também toda vez nas suas costas. Às vezes eu coloco, peço desculpas aí se eu tô sendo desagradável, né? Mas, por exemplo, você tá começando a fazer adoração a Jesus, não tá encontrando tempo, só tá na tua cabeça. Abre um site, coloca lá, adoração ao vivo, adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo. Aí lá no YouTube aparecem alguns canais. E... ai, só dá pra fazer 2 minutos aqui na hora do almoço, sei lá. Ou, sei lá, né, sem que seu chefe veja aí. Não é o certo também, né, mas sem que seu chefe veja, você pode olhar ali rapidinho. Olhei. Ai, Senhor Jesus, desculpa, eu só vim dar um oi pro senhor e pá, desliga, né. Se esse é um começo, faça mesmo devagar, porque você não vai aguentar ficar muito tempo. Ou então acontece, às vezes a pessoa chega na Capela do Santíssimo, em vez de ficar lá 10 minutos, por exemplo, quando eu visito, eu não posso ficar muito tempo. Eu fico o suficiente lá, porque eu já tenho que voltar para casa, tenho assuntos a resolver, infelizmente, né? Eu falo, Senhor Jesus, desculpa, mas eu tava aqui perto, resolvi te visitar e tal, e, né, fiz primeiro as coisas da casa, pagar conta, fazer compra aí de umas verdurinhas e umas frutinhas e vim aqui. Aí eu fico um pouquinho. Agora tem gente que fica bem pouco, sabe? Às vezes eu fico 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que chega, reza e vai embora. Eu nem julgo mais. Tá bom. Vai que tem horário de ônibus, porque é perto de um terminal, né, de ônibus.
A gente não sabe, né? Então, é isso que você pode oferecer de momento, mas no futuro, ofereça um pouquinho mais, né? Ofereça um pouco mais de tempo, né? Buenas. Então, para encerrar o áudio de hoje, vamos ler o capítulo 4 do livro 1. É isso. Capítulo 4 do livro 1 do livro Imitação de Cristo, Thomas de Kempis. Tem 2 parágrafos nesse capítulo 4, tá? Então eu vou ler os 2 parágrafos e aí para o outro dia eu já deixo. Vou até colocar o dia que eu tenho aqui. Capítulo 5 fica para o dia 27. Né? Vou dando seguimento. Não posso prometer, mas a princípio o primeiro capítulo eu vou estar lendo para vocês, tá? Talvez até fevereiro, vamos ver. Capítulo 4 diz, da prudência nas ações. Parágrafo 1. Não se há de dar crédito a toda palavra, nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve, diante de Deus, ponderar as coisas. Mas, que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem, tal é a nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente em qualquer coisa que se lhes conta, pois conhece a fraqueza humana inclinada ao mal e fácil de pecar por palavras. Parágrafo 2. Grande sabedoria não ser precipitado nas ações nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria também não acreditar em tudo que nos dizem, nem comunicar logo a outros o que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso e procura antes ser instruído por outrem, melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Olha, lendo esse parágrafo, me veio agora que a gente não conversa mais com pessoas de mais idade. Sem contar que algumas pessoas de mais idade estão pior do que muita gente de 20 anos, né? Quando não tá tomado pelo Alzheimer da vida, né? Doente e tal, da cabeça. O que nós, quando vamos pesquisar alguma coisa, o que a gente faz? A gente usa o buscador do Google. Quando, por exemplo, sei lá, você viu uma fofoca, já começa assim, é uma fofoca. Alguém falou que uma celebridade aí tá grávida, ou se separou. Para qual portal que... eu falo porque é uma fraqueza que causa pecado grave, né? Primeiro lugar que eu lembro de verificar se a fofoca tem validade ou não é naquele jornal Metrópolis. Tem na internet porque tem lá o colunista, o Blebleu. O apelido do cara é Blebleu. Nem vou citar o nome do fofoqueiro mais conhecido do Brasil, mais processado do Brasil, né? Se você não sabe, nem queira saber. Mas eu tô dizendo você que conhece. Não é assim? Você não tem um canal de notícias? Até vou falar do Instagram. No Instagram, quais são os canais de fofoca de notícia que às vezes colocam uma notícia séria? O Google Gloss, Choquei, Fofoquei, né? Isso que é duro, gente, porque eu também acompanho canais de notícias sérios, como o Estadão, Folha de São Paulo, tinha o El País saiu daqui, não tem mais, DW Brasil, Deutsche Welle, BBC, sabe? Tem canais de notícias sérios. CNN eu não acompanho. Até canais brasileiros como Record News e etc e tal. Até da região aqui, Sanguinolenta, também eu sigo. Banda B. Banda B. Paraná e sanguinolências em geral, né? Mas esses canais de fofoca às vezes colocam coisas sérias no meio. Porque tudo aquilo que dá visibilidade, curtida, compartilhamento, views, eles colocam. Eu choquei principalmente. Na guerra da Ucrânia, quando começou, quem que estava dando mais spoiler, não é spoiler, mas dando, assim, vídeos de cidadãos ucranianos, quem que estava acompanhando? Era justo o Choquei. E era isso que causou um mal-estar entre os jornalistas mais sérios, porque como é que um site de fofoca tá colocando essas coisas, gente? Porque aí não tem ética. A pessoa não filtra o que tem que passar, né? Porque tem que filtrar, você não pode falar certos assuntos na internet. Um jornalista tem ética. Então, aquilo que eu falei, a internet não é um local correto e ético, porque a própria fundação do conteúdo,
a ideia filosófica por trás da criação da internet, ele é baseado na contracultura norte-americana. O que é a contracultura norte-americana? Os hippies do paz e amor, sexo com qualquer um, nós não temos moral, aquela mistura de anarquismo, rebeldia e um monte de coisa, entendeu? Essa é a contracultura. Janis Joplin, Woodstock, isso é baseado na contracultura. A partir de uma roupagem aparentemente libertária, sem ser exatamente socialista, mas ele tem um lado libertário a partir da questão da moral sexual liberada, qual que é a filosofia? Na internet tudo pode. Só que nessa do tudo pode, é tudo pode do mais horrível ao mais tenebroso, né? Então é só pesquisar. Isso é real, isso é histórico, entende? Isso é sociológico também, isso é explicado dentro da sociologia e também na história. Procura lá, os fundadores da internet. Quem que criou isso, quem implementou isso? E qual que é a filosofia? Tudo tem filosofia, gente. Tudo tem uma ideologia, uma forma de pensamento, uma filosofia. Tudo é embasado em alguma coisa e a partir dessa coisa é criada. De forma artificial, de forma humana, de forma errada ou de forma certa, ela é criada. E tem que ver se tem ética ou não. E o que é ética? Vai estudar. Eu não sou professor de filosofia para falar de ética, né? Ou bioética, que é uma coisa que não existe. Desculpa, a bioética em certos setores médicos de pesquisa científica de vacinas e doenças, por exemplo, lá na China, quando saiu lá o coronavírus, o centro de pesquisas em Wuhan lá, que escapou essa desgrama, desculpa falar esse termo, eles estavam pesquisando um vírus, depois fez um vírus mutante, que vem do morcego, né? Que aparentemente não era para atacar ser humano, mas eles fizeram provavelmente uma mutação lá que atinge o ser humano. E aí a pergunta que fica, por que que um centro de pesquisa de doenças contagiosas está fazendo uma pesquisa de um coronavírus que é letal para o ser humano? Porque pode ver o tanto de estrago que fez no planeta em 2 anos, né? Não sei se vocês estão entendendo. Acho que não, né? Não dá para desenhar. Mas isso é perigoso. Isso significa que não existe ética na China para estudo científico. Não há bioética, que esse é o termo certo, bioética, que é o uso de questões dentro da medicina, dentro da pesquisa científica que envolve vida. Aí vida é vida toda, né? Vida unicelular, molecular, pluricelular, né? Isso está pior do que os nazistas que faziam suas pesquisas e por isso que quando a cabeça vai mais rápido que a fala, né? Por que os nazistas tinham os campos de concentração? Eles queriam fazer experimentações em seres humanos de forma antiética. Vocês que não sabem quais eram as atrocidades científicas que muitos médicos e cientistas alemães estavam fazendo em cima dos prisioneiros judeus, prisioneiros de guerra, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos. Porque cada um era separado por situação. Então, o homossexual tinha um símbolo, judeus era a estrela amarela de Davi, os testemunhas de Jeová eram os triângulos roxos. Por que testemunha de Jeová foi parar em campo de concentração? Porque eles não faziam o Heil Hitler, eles não faziam a saudação nazista. Tá certo, né? Mártires, por causa da religião. Só que eles faziam isso, não era só para simplesmente sair matando lá na câmara de gás. Aquilo era uma pesquisa científica antiética. E muitos desses escritos, eles foram parar nas mãos dos aliados. Então, muita coisa está nas mãos dos americanos, né? E vai saber o que eles não andam fazendo. Só que o que me preocupa não são os norte-americanos terem os documentos nazistas. O que me preocupa é esse pessoal que não tem ética nenhuma, não tem moral nenhuma, não tem uma religião nenhuma, que é no caso dos chineses, que estão fazendo pesquisas de clonagem de animais, coisas que eles deveriam fazer a pergunta, mas não fazem, eles estão fazendo tipo de brincadeira. E aí, Deus um dia cobrará, porque Deus é para todos, né? O Todo-Poderoso é para todos, acreditando ou não acreditando. Certo? Falei. Aí eu vou desejar o quê? Uma ótima quinta-feira para vocês, né? Durma com um barulhão desses. Mas é a real.
A gente não pensa. Aí a gente deixa os filhinhos da gente, as criancinhas da gente na internet, como quando a gente era educado pela TV. Olha que perigo. Babá eletrônica, babá internetica. Pior coisa, né? Aí vai jogar na minha cara, vai ter filho pra você ver. Ué, você fez o filho, agora você tem responsabilidades. Só que o que eu vejo? Uma geração de pais imaturos, na sua grande maioria, né? Então, que rezemos para que tenham maturidade, que o Espírito Santo dê maturidade, suscite santos nessas famílias. Não pessoas aí fundamentalistas, né? Porque você tem que fazer jejum na sexta-feira. Você tem que ir na missa domingo. A gente nem sabe a realidade da pessoa. Às vezes a pessoa trabalha domingo. Né? Então, não desestimular, né? Então, o que eu falo? Ah, você só tem esse tempo para ver o Santíssimo para você ir lá adorar Jesus? Chega e fala a verdade. O mais importante é você chegar lá e ser sincero. Senhor Jesus, eu não consigo ficar muito tempo aqui diante do Senhor. Me conceda essa graça de eu ficar mais tempo aqui com o Senhor. Mas hoje eu vou dar esses minutinhos pro Senhor. Dizer oi, tudo bem? O Senhor tá bem? Eu não tô bem. Eu não tô bem porque eu não tô entendendo as coisas estão me magoando, estou atribulado, eu tô ansioso, eu tô dói, tô doente, tomando remédio, porque o médico mandou eu me enfiar naqueles remédios maluco. Caro, né? Remédio psiquiátrico. Certo? Para finalizar, tem uma indicação, talvez tenha gente que vai torcer o nariz aí, mas é um canal chamado Brasil Paralelo. Brasil Paralelo tem feito um material de conscientização das famílias. É meio que um canal de streaming, tem documentário, mas recentemente eles estão abordando um tema que ninguém fala, que é real, existe, poucas pessoas sabem, que é o dinheiro envolvido por trás da indústria farmacêutica dos remédios psiquiátricos. Por que quando você vai no psiquiatra, ele te dá um ansiolítico, nem que seja de baixa miligramagem, depois um antidepressivo, e você fica dependente daquele negócio, e o negócio não vai para frente, te deixa dopado. Porque é uma indústria. Porque os médicos que receitam determinados medicamentos de certas indústrias farmacêuticas da área psiquiátrica ganham viagem, cruzeiro, as feiras médicas, isso daí pouca gente sabe. Eu só fiz uma vez um evento de feira médica, que eu consegui me infiltrar mesmo na feira médica. É um negócio de louco mesmo. Não é que louco assim de insano. Não, é um pouco insano no sentido, gente, mas é isso? Eram dados cursos, dado almoço para os médicos, cortesia de sacolas lindas, maravilhosas, mas aí também tinha aquelas ilustrações. Gente, eu fiz isso em 2006. Tem tempo, hein? Quando eu trabalhava lá com uma editora. Foi em 2006. Se eu falar para vocês que naquela época, quando eu me infiltrei na feira médica, ficar lá olhando, o que tinha? Eles davam CD de DVD feitos por atores globais, as indústrias farmacêuticas. Os atores globais fizeram uma campanha na área de psiquiatria para falar sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar, naquela época. Coisa que eles nunca falariam na rede social, porque é um contrato fechado. Sabe? Então, contratavam lá, nossa, eu vi CD assim, o que é transtorno bipolar, estrelado por fulano de tal. Nossa, naquela época. E outra indústria farmacêutica davam, cópias coloridas em tamanho de quadro mesmo, de Van Gogh. Gente, para comprar uma reprodução de Van Gogh, Monet, eu peguei uns aí, dei até, nossa, eu lembro que eu comprei, eu lembro que eu peguei, porque tinha gente que era de Portugal, eles não poderiam voltar com aquilo, era muita bagagem, ele falou, vocês aceitam? Eu falei, não, aceita, aí eu dividi com a minha colega lá, eu lembro que eu peguei uma ilustração enorme, gente, enorme, um quadro enorme, dá para emoldurar aquilo num papel couché maravilhoso, colorido, isso em 2006. Outro stand tinha Bartend Flair.
Não sei se você sabe o que é isso. Só pra quem frequenta... Eu nunca frequentei balada, mas eu acompanhava os cursos do Senac. Curso de Bartend Flair. É o cara que faz malabares. É aquele filme lá do Tom Cruise, lá, o Coquetel. O cara faz malabares com garrafa de bebida. Tinha isso. Então... Por isso que eu não gosto de muita visibilidade, sabe? Porque eu tenho umas experiências que, tipo, ninguém passou. Não que eu esteja me vangloriando, mas aquilo me causou uma sensação ruim. Eu falei, meu Deus, quanto dinheiro é envolvido na venda desses medicamentos, meu Deus! E é isso que o Brasil Paralelo está fazendo hoje. Então, se você entra lá no Facebook e acompanha o Brasil Paralelo, veja isso, a indústria farmacêutica, que ganha em cima da doença. Outro que vai falar... E aí é outro assunto, sobre os remédios anti-AIDS, pesquisas anti-AIDS na África. Tinha... agora esqueci o nome do filme e o nome do livro, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Era um filme meio pesado, assim, mas era uma denúncia sobre... tudo começa assim, não sei se era um jornalista ou um pesquisador... era um pesquisador médico, e aí se apaixonou por uma jornalista muito inquieta. E essa jornalista estava pesquisando umas denúncias que aconteciam na África, que estavam usando povos em alguns países da África para fazer testes da vacina anti-AIDS, ou, sei lá, é alguma coisa que envolvia assim, que tinha que primeiro fazer o povo ficar com AIDS para depois fazer a vacina. E envolvia a venda de medicamentos. Então entrava a indústria farmacêutica no meio. Esqueci o nome do filme. Eu sei que o ator é aquele que fez o Paciente Inglês lá. O que fez também o Voldemort. Eu esqueci o nome do ator, esqueci o nome do filme. Mas tem esse filme, tem o livro também. Depois, se eu lembrar, eu passo depois, tá? Pra vocês. Mas também é uma crítica. E teve um ano, acho que foi em 2012, 2015, um avião cheio de pesquisadores nesse combate, pesquisa da AIDS, caiu na região da Ucrânia. Eles simplesmente tocaram um míssil em cima do avião. Eu lembro que o Médicos Sem Fronteiras ficou chocado, e eu também, e ninguém falou nada. Gente, um avião comercial, um Boeing, caiu com todos os pesquisadores que estavam indo não sei para onde receber um prêmio, grande prêmio, receber um míssil na fuça. Deus me perdoe pelo que eu tô falando, mas aconteceu, gente. Então, essa questão sobre a indústria farmacêutica que movimenta bilhões de dólares, bilhões em petróleo, em euros, qual que é o objetivo? Então, a questão, muitas vezes quando eu trago aqui, não é só teoria da conspiração. Teve uma época que eu fazia bastante porque eu estava atribulado. Mas hoje eu tenho que estar em paz para tentar digerir e ver. Existe, mas esse mal não é mais forte que o Senhor Jesus. Certo? Existe uma agenda global. Existe más intenções por trás. Existe atitudes anticristo mesmo por trás. Então, porque quando o anticristo chegar... Não, ele está aqui já. Ele já está andando por aqui. Ele só está tentando movimentar tudo. Tentar acabar a esperança. Mas a esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo, trazida por Nossa Senhora. Beleza? Então é isso, gente. Pronto, agora acabei com a quinta-feira de vocês, né, tudo. Vou deixar todo mundo atribulado. Mas a questão, não vamos ficar romantizando muito as coisas, gente. Ser católico não é para ser romantizado. Ser católico é ter coragem. Com as deficiências que nós temos, com Jesus nos chamando com todos os nossos defeitos, às vezes até com os pecados que a gente fica fazendo na cara dele, tadinho do Senhor Jesus, na sua sagrada face, né? Mas é assim, porque não há outras pessoas e outras almas disponíveis, e as disponíveis às vezes estão fazendo contra-testemunho de uma hora para outra. Isso que é duro também, né? Eu não vou passar pano, mas rezar por essas almas, né? Para que não perca a salvação, pelo menos. Certo? Tá bom? Um abraço a todos. Certo? Uma ótima quinta-feira de adoração. Faz um esforço. Tá? Eu só posso ler a Bíblia. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai lá, vai fundo. É alguma coisa importante, né? Paz e bem.